E aí, meus queridos? Então, olha só, vamos lá agora para a segunda parte aí, falando, né, das, das doenças, certo? Então, nós falamos na aula passada sobre a malária e agora a gente vai lá para a página, então, 87 e começar a falar um pouquinho sobre a amebíase, certo? Então, todos aí, por favor, vamos pegando a apostila na página 87 para acompanhar e marcar aí, né, as coisas mais importantes e a gente começa a falar um pouquinho sobre a amebíase, certo? Esse então organismo capaz aí de viver dentro do intestino humano, só que dentre esses organismos que vivem no intestino humano, nós temos aí uma grande quantidade, muitas espécies, mas algumas, poucas delas, são então capazes de causar aí um transtorno no nosso organismo. Nem todas essas amebas que vivem no nosso organismo, elas então causam danos, certo? Mas aí a gente vai ver agora, como por exemplo a entoameba estolística, tá? Que está aí na página 88 e a gente vai ver um pouquinho sobre o agente etiológico. Então, o agente etiológico que causa, né, essa doença no nosso organismo é a chamada entoameba histolítica, certo? E aí a entoameba histolítica, ela vai possuir então aí pseudópodes, né, chamados aí de pseudoipodes, podes, pés, pseudos, falsos, então falsos pés, a qual ela vai utilizar para locomoção e também para agarrar, né, e ingerir aí o seu alimento. É um organismo que vive na nossa porção do intestino grosso, nas porções finais, mas também ela pode se alojar no fígado, no pulmão e também no sistema nervoso. Ele é um parasita monoxênico, ou seja, é um parasita que só vai atingir o organismo do homem. Ele não então atinge outros animais aí, como por exemplo mosquitos, mamíferos, nem nada disso. Então ele é restrito à nossa espécie. E esse parasita, no seu ciclo de vida, ele possui duas fases, a fase cística e a fase vegetativa. A fase cística consiste em formar um cisto. O formar um cisto vai ser o quê? Como que isso funciona, né? Quando esse organismo ele está fora do nosso corpo, ele não tem condições, geralmente ambientais necessárias para a sua sobrevivência. Então ele pode ter aí as temperaturas, falta de umidade. Então, essa é uma das estratégias desses organismos que saem do nosso corpo para causar infecções depois em outras pessoas, é formar cistos, né? É se proteger agora por uma camada espessa. E aí essa camada espessa faz com que ele não se desidrate, por exemplo, ele consiga aí se manter vivo fora do corpo do hospedeiro por um tempo muito maior. Então, ele, por exemplo, a entoameba histolítica, ela consegue, na forma de cisto, viver até um mês fora do corpo do homem. Isso, então, faz com que ela consiga aí ganhar um período longo, né, aí 30 dias, para que ela então entre no organismo, né, contamine outras pessoas e aí ela sai da fase cística e agora ela passa para a fase vegetativa, chamada de trofozoito. Nessa fase vegetativa, ela consegue realizar a divisão binária, né, de uma virando duas, no interior da cavidade intestinal, lá nas porções finais da cavidade intestinal. E aí ela vai então se alimentar, se locomover e realizar todo o seu processo vital normalmente. Quando então esse organismo se encontra nas porções finais do intestino, ele vai aí, lá na página 88, a gente vai vendo, né, que ele vai liberando então esses cistos. E à medida que ele vai liberando os cistos, esses cistos vão saindo do nosso corpo junto das fezes, que agora vai então esses cistos contaminar outras pessoas. E como que pode ocorrer então aí essa contaminação? Como que chega até outras pessoas esse cisto? Vai chegar por falta de higiene, por exemplo, vai chegar através de moscas, baratas, que ao passar pelas fezes pode grudar nas suas patas, por exemplo, ou até mesmo no tubo digestório dentro do corpo desses animais pode passar, porque o cisto ele é muito resistente. Então pensa o seguinte,
A entoameba histolítica, ela vai viver na sua porção final do intestino. Como ela vive na porção final da cavidade intestinal, quando você ingere ela, né, você vai aí ingerir, contrair essa doença de uma forma passiva, ele vai passar por todo o seu tubo digestório, vai passar até mesmo pelo estômago. Ah, então o ácido estomacal não deveria destruir? Não destrói porque ele está encistado. E essa camada espessa protege então o cisto agora durante a passagem dessas porções aí na cavidade intestinal, que só vai romper lá na porções finais do intestino, né, através das estruturas digestivas. Então ele passa por tudo isso na forma de um cisto até chegar novamente aí à porção final do intestino, onde ela vai sair da fase cística, entrar na fase vegetativa e realizar então as suas atividades normalmente e aí se alimentar e tudo mais, certo? As amebas agora, elas vão se instalar aí no nosso intestino grosso, certo? Essas amebas ativas e vão se manifestar na forma da doença. Então, vamos lá ver as manifestações da doença, como que essa doença se manifesta no nosso organismo. Elas são as amebas hematófagas, ou seja, o que são hematófagas? Elas são, então, agentes que se alimentam de sangue. Ao se alimentar de sangue, elas vão, então, perfurar, né, a nossa porção final do intestino grosso, e aí vão se alimentando desse sangue, podendo então provocar lesões ulceradas, né, feridas aí, e também sangrentas, que pode até mesmo sair através, esse sangue vazar um pouco e sair aí através das fezes. E o que ela causa no nosso organismo? Quais os sintomas, né, dessa doença no nosso organismo? Na maioria das vezes, ela pode ser até mesmo assintomática. Eu ter a ameba e não ter sintoma nenhum. Mas eu também posso ter o emagrecimento, lembrando que ela está se alimentando do meu organismo. Eu posso ter dor abdominal, eu posso ter febre, eu posso ter as fezes sanguinolentas, ou seja, aquelas fezes muito escuras, tá? Não é por causa da alimentação, tem que ficar de olho em relação a isso, né? Às vezes a gente come também alguns alimentos que têm uma coloração escura, e aí as fezes, é claro que vão sair bem mais escuras também. Mas as fezes sanguinolentas geralmente são fezes muito escuras, né? Pretas, assim vamos dizer. E eu também tenho a entoameba provocando manifestações extraintestinais, não só dentro do meu intestino, né? Essa que eu falei aí, causadas pelo emagrecimento, dor abdominal, febre. Elas podem ser causadas até mesmo devido, né, a essas ações da entoameba no intestino. Mas a entoameba, ela também pode afetar o pulmão, certo? Dando aí tosse, expectoração, né? Saindo muito catarro da pessoa. Eu posso ter, quando ela atinge o fígado, os sintomas parecidos com uma hepatite, por exemplo, que é a pele muito amarelada, a urina escura. Ela também pode afetar o fígado, certo? Provocando aí dor de cabeça, vômitos, e no sistema nervoso também pode afetar, provocando aí até mesmo convulsões, né? Desculpa, quando ela atinge, falei ao contrário, né? Sintomas semelhantes à hepatite, desculpa aí, voltando. Ela pode então provocar sintomas semelhantes à hepatite quando atinge o fígado, né? Dando essa coloração amarelada e a urina escura. E ela também pode afetar o sistema nervoso, provocando então aí dor forte de cabeça, vômitos também podem ser e até mesmo convulsões, certo? E qual seria a profilaxia então dessa doença? Né, estamos lá na página 89, o como evitar a contaminação, tratar aí, né, essa doença parasitária. As profilaxias, eu tenho que lembrar que a entoameba, ela vai se alojar na minha porção intestinal, então ela vai liberando esses cistos nas fezes. Então, uma das estratégias é o quê? Se o cisto está saindo nas fezes, uma das estratégias vai ser o quê? O saneamento básico aí. Quando você, então, pega essas fezes, né, e coleta elas, leva para uma estação de tratamento, automaticamente você está evitando com que essas fezes entrem em contato com outras pessoas e assim contamine, né? Então proteger também o alimento contra moscas,
baratas, porque as fezes foram eliminadas, normalmente estão lá num rio que está passando aí, não tem estação de tratamento na minha cidade, não tem coleta seletiva aí, desculpa, coleta de esgoto. Então, uma mosca foi lá e pousou, vem agora e pousou no seu prato, pousou na sua mão, deixou um ovo aí, que são, né, estruturas, esses cistos aí são estruturas que eu não vou conseguir ver com grande facilidade. Então, até mesmo embaixo de uma unha pode estar localizado. Num alimento, baratas, moscas passaram lá no esgoto e agora estão passando em cima de frutas e verduras na minha casa que não estão sendo muito bem lavados, muito bem cozidos. Isso então vai fazer com que eu contraio agora novamente essa doença. Então esses cistos chegam até o meu corpo de uma forma passiva e então através da alimentação. Então as profilaxias seriam lavar muito bem os alimentos, o cozinhar o alimento destrói esses cistos. O cloro em si, tem gente que bota verdura lá com cloro, ele não vai destruir porque esses cistos ele já tem a capacidade de passar pelo nosso tubo digestório, então ele já vai entrar em contato com ácido clorídrico. Se ele morresse em contato com ácido clorídrico, ele nem chegaria às nossas porções finais, então ele já está imune em relação a isso devido a essa estrutura do cisto, né? E agora ele está protegido em relação a isso, ok? Então é proteger o alimento, lavar bem, cozinhar bem, saneamento básico, higiene, lavar bem as mãos, tudo isso então vai proteger contra a amebíase, certinho? Depois nós vamos para na página 89, continuando com outras protozooses, comentar um pouquinho em relação a cada uma delas, certo? Que aí nós temos a primeira, que é a triconomíase, certo? É conhecida aí pelo nome de Trichomonas vaginalis. Olha o nome vaginalis, certo? Esse parasita flagelado, também monoxênico, que só afeta a nossa espécie, ele vai então aí, o próprio nome já diz, né? Vaginalis está relacionado a órgãos reprodutivos, certo? Então, essa doença ela vai afetar aí tanto o homem quanto a mulher. No homem, geralmente, ela é assintomática e ela vai atingir a uretra, ela vai atingir a próstata, também as vesículas seminais. Na mulher, ou a triconomíase, ela aí atinge a região da vagina, provocando coceira, inflamação na vagina, corrimento de líquidos, né, prurido, dor também na região vaginal. E como ela pode ser passada de uma pessoa para outra, né? Ela pode ser passada pelo sexo ou até mesmo pela utilização de toalhas, roupas íntimas. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não compartilhar toalhas com quem você não tem conhecimento, aí não sabe se a pessoa tem ou não. Até mesmo o homem, né? Eu também não posso utilizar roupas íntimas. Muito cuidado quando a gente chega no período do verão, que começam, né, aquelas provas de biquínis, essas coisas. Isso também pode passar aí a triconomíase de uma pessoa para outra. Por isso que é muito importante, né, ou colocar o biquíni quando você vai provar por cima da sua roupa íntima, ou utilizar aqueles plásticos protetores para evitar aí a contaminação da Trichomonas vaginalis, ok? Depois da Trichomonas vaginalis, nós temos outra doença que é a chamada giardíase, né? Ocasionada aí por um protista multiflagelado, né? Tem aí o desenho dele na página 89, ele possui vários flagelos e aí então ela vai provocar a giardia intestinalis. O próprio nome já diz, né? Intestinalis, intestino. Também é um parasita monoxênico, certo? E a contaminação se dá através da ingestão dos cistos. Esses cistos aí podem estar na água, nos alimentos ou até mesmo nos insetos. Só que agora a giardíase, né? O triconomas, Desculpa, eu estou falando da giardíase, eu falei triconomas. A giardia intestinalis agora ele aguenta resistir o cisto dele até 2 meses, né, fora do corpo do hospedeiro. Então, ela agora tem uma resistência muito maior em relação. O cloro também não mata esses organismos porque eles são ingeridos aí, como eles são ingeridos, eles conseguem então passar pelo cloro. Mas a fervura mata.
ele não resiste à fervura. Então, né, as profilaxias seriam o quê? Cozinhar, por exemplo, muito bem o alimento, o saneamento ambiental, né, a higiene e também, dentre todas essas doenças, importantíssimo é tratar quem tem a doença, porque se eu trato quem tem a doença, eu não passo a doença para frente. Se eu trato quem tem giardíase, a pessoa não vai eliminar esses cistos, então aí e vai contaminar outras pessoas, porque agora a giardíase ela também se localiza no intestino delgado, certo? Aí e vai aderir à mucosa e vai dificultar quando ele está aderido à mucosa ele dificulta o nosso organismo então, na absorção de nutrientes, certo? Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. E quais são as infecções aí? O que isso pode ocorrer no nosso organismo? Como que ela vai atuar no nosso organismo? Eu posso ter as infecções maciças, quando eu tenho um grande número, né, de giardias no meu organismo, eu posso ter diarreia, perca de peso, dor abdominal, né? Geralmente dor abdominal é muito característico nessas infecções, porque esses organismos, eles ficam alojados na porção do intestino, então, né, a dor abdominal é muito característica, inapetência, também posso ter anemia em relação a isso, porque eles estão retirando os nossos nutrientes do organismo, então, ao retirar os nutrientes do organismo, eu tenho aí uma carência nutricional, certo? Depois também eu tenho a balantidiose, outra aí doença ocasionada por um protista ciliado, e esse já é heteroxênico, certo? Ele afeta aí o nosso organismo, mas ele também pode, por exemplo, passar para os suínos, certo? Que frequentemente nas suas fezes vão ter aí a liberação desses cistos, que podem chegar até o nosso corpo através da água, do alimento não cozido. A mão também suja pode então fazer com que chegue até o nosso corpo. Como que ele se manifesta no nosso organismo? Geralmente eu vou ter aí dor abdominal, também tenho muita diarreia e eu tenho que tomar cuidado aí no preparo do alimento, então para tentar destruir aí esses cistos e também tomar cuidado em relação ao saneamento, tá? Água tratada, a higiene também é super importante, o tratamento do esgoto também é importantíssimo. E aí nós vamos então agora falar um pouquinho das leishmanioses, certo? Das duas que eu vou ter aí. A leishmaniose cutâneo-mucosa, provocada pela Leishmania brasiliensis, que é um parasita heteroxênico. E aí agora ele já passa para o mosquito, certo? Chamado de mosquito palha. O mosquito aí do gênero Lutzomia, certo? E esse mosquito também pode ser chamado de flebótono. E eles são então aí organismos que transmitem agora a doença para o nosso corpo. E essa doença ela vai ter os reservatórios, que são geralmente roedores silvestres. Eu tenho aí roedores silvestres que podem conter essa doença. Canídeos podem conter essa doença. Gambá, por exemplo, pode conter essa doença. E a leishmaniose cutânea ou mucosa, cutânea já está falando aí, né? Fazendo referência à pele. Ela vai então aí provocar lesões na pele, certo? Não só na pele, mas também nas mucosas, destruição de cartilagens também, até mesmo a cartilagem nasal pode ser destruída, o nariz da pessoa perde a cartilagem e cai, né? Fica flácido, ele cai totalmente, então é chamado aí de nariz de anta. Também pode afetar as cartilagens aí, né, as zonas cartilaginosas da faringe, da laringe, dificultando o processo respiratório, dificultando a alimentação. E se essa doença ela está presente aí nesses animais silvestres, por exemplo, e chega até a gente através de um mosquito chamado mosquito palha, eu tenho então que combater o mosquito para, é claro, aí evitar essa contaminação, né? Evitar com que esse protozoário, esse parasita chegue ao nosso organismo. Então, eu vou utilizar aí mosquiteiros, repelentes, posso utilizar, cuidado com as roupas e também
eu tenho que combater o mosquito, evitando aí uma proliferação desse mosquito. Sempre tomando cuidado em relação quando eu falo de inseticidas, tá? Tomem cuidado porque esses inseticidas, eles podem aí, né, prejudicar também o meio ambiente, prejudicar as próprias pessoas, então eu tenho que tomar um cuidado em relação a isso. E depois eu tenho outra leishmaniose, né, leishmaniose visceral, as vísceras aí estando presentes. O agente etiológico agora é o leishmaniose, certo? Donavani, ok? Está lá na página 90 de vocês. E aí eles vai ter como os reservatórios o cão e a raposa, principalmente, né? Os reservatórios mais importantes. A leishmaniose, ela vai ter esse agente flagelado aí, esse protista flagelado, que vai atingir o nosso organismo quando a gente se contamina, o fígado, o baço e até mesmo a medula óssea, provocando aí no nosso organismo reações como anemia, febre, emagrecimento, assiste, né, que vai ser então aí uma dilatação, né, do abdômen, da região abdominal, pode provocar também o aumento do fígado e do baço. E muitas vezes a leishmaniose visceral, ela é fatal, ok? Então, quais seriam aí as medidas profiláticas? A primeira vai ser, claro, combater o mosquito, porque ele traz aí a leishmaniose até o nosso organismo, e como eu tenho os canídeos, né, os cães como reservatórios, é ficar muito, vistoriar muito, ficar muito atento em relação aos cães, e quando os cães apresentarem essas feridas aí na pele e tudo mais, eles devem então ser eliminados, né, tem que se chamar aí o centro de zoonoses para agora observar esses animais e ver aí realmente o que está acontecendo, se ele possui a doença ou não. Então tem que se tomar muito cuidado. E por último, nós temos a toxoplasmose, né? Uma doença aí muito relacionada com os gatos. A toxoplasmose também é causada por um parasita heteroxênico que chega até o nosso organismo através da ingestão do oocisto. Esse oocisto está muito presente aí nas fezes de gatos quando eles estão contaminados, que o gato é o parasita definitivo, mas também pode contaminar aí suínos e bovinos, né, quando eles se alimentam ou tomam água que contém aí esses cistos. A ingestão da carne crua também pode fazer com que você adquira aí essa doença. E ela pode até mesmo ser congênita, né? Passar da mãe para o feto. E aí, quando ela se passa da mãe para o feto, geralmente o feto pode apresentar cegueira e até mesmo retardo mental. E no nosso organismo, ela pode se alojar em vários tecidos do nosso corpo, provocando aí reações das mais diversas, até mesmo na própria retina do olho, né? Você consegue aí observar esse parasita aí alojado. Então, quais seriam as profilaxias? Como tratar, evitar essa contaminação? Se ela vai estar presente nas fezes de gatos, é evitar, por exemplo, o contato direto com os gatos, principalmente com as fezes, evitar com que os gatos utilizem locais, principalmente que as crianças brincam muito, como parques de areia, essas coisas. Não dar carne crua para os gatos comerem, porque ele pode estar comendo a carne contaminada com esse oocisto e agora ele também contrair a doença e passar. Evitar principalmente contatos desses animais, das fezes deles com gestantes, que é muito importante porque pode afetar o feto. Sempre comer o alimento muito bem cozido, principalmente aí carnes de mamíferos e de aves, certo? Então tem que tomar cuidado com a carne mal passada e a carne crua. Então, lembrando que sempre a fervura ela consegue destruir aí essas estruturas, como esses oocitos aí que nós vimos então, né? De todas essas doenças. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Terminamos aqui essas doenças. Falei um pouco rapidinho, né, sobre essas outras protozooses, só para a gente mesmo relembrar aí algumas delas, tá? Não vamos falar de todas elas detalhadamente, mas eu falei mais detalhado das principais, que são as mais cobradas, mas também não podemos deixar essas passarem em branco, certinho? Depois, então, a gente dá continuidade no próximo vídeo, que nós temos aí as correções, certo? E aí a gente vai então chegando ao final da nossa apostila.
Beijo, meus queridos, se cuidem e até o próximo.